Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 1 do nosso Porção Dobrada Estudo Bíblico. Antes eu queria fazer uma breve introdução que Deus colocou no meu coração o Pode Crer Podcast, né? E dentro disso a gente iniciou fazendo, mas Deus me incomodou. Eu estaria usando pouco o canal, né, dona Aida? Estaria usando pouco o canal. Então, comecei a postar vídeos, postar shorts no YouTube. Mesmo assim, Deus continuava me incomodando. Eu estaria usando pouco o canal. O pouco que eu entendi era quantidade, né, de vídeos, quantidade de acessos, mas o pouco que eu entendi agora é que eu estava usando pouco para evangelizar, né? E hoje nós estamos dando início a uma nova jornada, uma nova sequência, que é o Porção Dobrada. Esse programa surgiu no meu coração. Por que porção dobrada? Porque a gente quer uma porção dobrada da graça do Senhor, né? Uma porção dobrada de fé, uma porção dobrada de misericórdia. Às vezes a gente precisa de uma porção dobrada. E ao mesmo tempo, é um programa que eu não pretendo fazer sozinho, eu pretendo ter sempre alguém comigo para fazer esse estudo devocional. No primeiro Pode Crer Podcast, se vocês voltarem no canal lá atrás, o primeiro foi com a Ayla. E o último também. Não, o primeiro Pode Crer Podcast foi com a Ayla. E hoje nós estamos iniciando uma nova caminhada com a porção dobrada. Eu preparei um estudozinho para a gente fazer. Um estudo mais simples, um estudo mais direcionado para eu fazer com a Ayla, né? Ayla, aqui em casa a gente já estuda, né, a palavra do Senhor. A gente já tem nossos momentos de oração, né? De louvor. Mas hoje eu vou estar estudando com a Ayla a palavra do Senhor. Você já abriu sua Bíblia, Ayla? Em João 3,16. Você que está em casa, anota aí. Pega um caderninho, vamos estudar com a gente hoje, João 3,16. Você pode ler para a gente, Ayla, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que significa isso, minha filha? Sabe o que significa? O quê? O que Deus fez por nós nesse versículo? Um amor infinito. Um amor infinito. Você tem noção do que é você entregar seu único filho para morrer por pecadores na cruz? Eu não entregaria você para morrer por ninguém, ainda mais injustos, né? Então isso demonstra que Deus tem por nós um amor infinito. E esse amor infinito se concretizou com a entrega de Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, né? Você tem noção do tamanho desse amor, Aida? Fala um pouquinho. O amor de Deus é tão grande que
não tem como saber. qual que é. Constrange a gente, né? Às vezes a gente fica até constrangido. E Deus, ele preparou as coisas de uma forma onde ele entregou seu filho para morrer por nós. E ele tem uma promessa aqui, além do amor infinito, Ayla, tem uma promessa que ele fala que todo aquele que nele crê não vai perecer. Muito pelo contrário, Não vai morrer. vai ter vida eterna. Não é que não vai morrer. Esse corpo nosso, Mas na minha tradução também não morre. então, mas esse corpo nosso vai passar. A não morrer, ter vida eterna, é a vida na glória com Jesus. Entendeu? Então, quando ele faz essa promessa divina, eu lembrei também de João 5:24. 5:24. Só um pouquinho mais para frente. João 3:16, João 5:24. 5, Achou aí? 24. Posso ler? Pode. A minha tradução pode estar diferente da sua. Eu vou ler na minha, depois você lê na sua? Aham. Pode ser? Uhum. Aqui na minha está escrito: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa divina que Deus faz por nós. Lê a sua É o tradução. capítulo 5, versículo 24. na minha tradução para cima. Lê. Quando viram que Jesus e seus discípulos. Não, você está errado. Tem certeza? Você está no João 5, 24? Ah, eu pulei. Pulou, né? 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Isso é a promessa divina que Deus deixou para a gente. A vida eterna. Não será julgado. Aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador, que Deus entregou seu único Filho para morrer na cruz por nós. Aquele que crê nisso, ele já passou da vida, da morte para a vida. Né? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, isso Jesus falando. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa divina que Deus deixou para a gente nesse versículo, nessa passagem de João, onde nós lemos o amor infinito de Deus, que está em João 3,16. Qual é o João 3,16, Ayla? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor infinito. Todo aquele Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Promessa divina. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não passará por condenação, pois passou da morte para a vida. Essa é a promessa. Essa é a promessa que Deus deixou para a gente, enviando seu Filho para morrer na cruz por nós. Essa é a promessa. E como que a gente sabe, como que a gente tem tanta certeza que Jesus é o Salvador? Lá em Atos também eles mostram para a gente, em Atos 31, Atos 5,
Atos 5, 31 e 32. Atos. Abri certinho em Atos. 5, Não, cadê? 31 e 32. Calma aí. 9, 8, 7, 6, 5. 31 e 32. Posso ler primeiro, na minha? Peraí que eu tô tentando achar. Não, calma aí. 31, 30. 2. Posso ler primeiro na minha? Na minha está dizendo assim: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí os discípulos contam: nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, assim, nós temos o amor infinito de Deus, João 3,16, a promessa divina de Deus, João 5,24, e nós temos aqui mostrando que Jesus é o Salvador, que Deus colocou ele à destra como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Lê na sua versão, Ayla, para mim e para a gente, por favor. Deus colocou a sua mão direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. Nós somos 32. Nós somos testemunhas de tudo isso. E o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Então é isso. Nós temos que buscar uma vida de... E... O que ensina? Que dá àqueles que obedecem. Exatamente. Deus nos deu amor infinito quando Ele entregou seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Nos deu uma promessa divina, dizendo que todo aquele que nele crê já passou da morte para a vida, não entrará em condenação. E ele afirma que Jesus é Salvador, Príncipe Salvador, que Deus deu para que Israel pudesse ter a remissão dos pecados. Mas isso ele dá para quem tem uma vida de obediência. A palavra-chave hoje é obediência. Então, se você, na sua vida, busca a salvação, não tem como buscar a salvação sem ter primeiro uma vida de obediência. Obedecer a Deus. Quando Jesus é perguntado: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele responde que são 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cumprindo esse, está cumprindo todos os mandamentos, né? Então, assim, a palavra-chave de hoje desse devocional é obediência. Obediência porque Deus já demonstrou que Ele tem amor infinito por nós, né, Ayla? Deus já demonstrou seu amor infinito. Deus já deixou a sua promessa divina que todo aquele que crê naquele que enviou Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, não entrará em condenação, porque já passou da vida da morte para a vida. E aqui em Atos 5, 31, 32, eles afirmam que Jesus é o príncipe salvador que veio para a remissão dos pecados.
para aqueles que têm uma vida de obediência, né? Então, que nessa manhã vocês busquem uma vida plena de obediência ao Senhor, uma vida plena de intimidade com o Senhor, né? Que tudo possa ser, que tudo se faz novo quando Deus está presente, quando Jesus está presente, tudo se faz novo, né, Aira? As coisas mudam, as pessoas mudam, o agir de Deus ele é nítido na vida dos seus, né, Aira? Na sua escolinha, você percebe a diferença, né? Numa pessoa que não tem Jesus com uma pessoa que tem Jesus no coração, né? Dá para perceber, não dá para perceber a diferença? Então, e é isso. Meu desejo para vocês nessa manhã é que vocês entendam o, o amor infinito de Deus gera uma promessa divina de Deus para nós, contando que a promessa é alcançada através de uma vida de obediência ao Senhor e crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, crendo que Jesus é Filho de Deus, crendo que Deus entregou seu Filho para morrer por nós, crendo que aquele que, que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, tenha uma vida de obediência, uma vida de santidade. Quando eu falo santidade, não é para a gente ser perfeito, porque a gente não consegue, mas uma vida de santidade é de você estar em comunhão com o Senhor, fazendo um, uma autorreflexão todos os dias. Senhor, desculpa, eu te desobedeci. Perdão, Senhor, perdoa os meus pecados, pois sou falho, pecador, e eu te desobedeci, Senhor. E eu quero hoje estar me lavando. É isso que nós temos que fazer. Buscar uma vida de obediência, porque Deus já nos mostrou que Ele tem amor infinito, já deixou a sua promessa divina e já mostrou o caminho para a gente. É uma vida de obediência, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Amém? Podemos fazer uma oração para encerrar nosso devocional de hoje? Vou orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade desta manhã de estar aqui com a Ayla e com os demais que nos assistem, falando da palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar cada dia mais uma vida de obediência, Pai. Que o Senhor possa nos guiar pelos caminhos certos, pelas veredas da justiça, Pai. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, pois somos falhos, pecadores, pecamos contra Ti, Pai. Pecamos contra Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pois o Senhor disse, o Senhor amou o mundo de tal maneira, com seu amor infinito, que entregou seu único Filho, e disse, Pai, na promessa, que todo aquele que nele crê não passará por condenação, pois passou da morte para a vida. E eu creio, Pai. Eu creio, por isso eu peço perdão. Fortifique a nossa fé. Fortifique a nossa vida para que possamos viver uma vida 100% de obediência ao Senhor. Ó Deus, esteja conosco nesse dia. Esteja conosco nos dando capacidade para trabalhar, para provar, para cumprir nossas tarefas do dia a dia. Esteja conosco, Pai, nos guiando, nos livrando de todos os perigos, os
pecados, as setas, os dardos inflamados do maligno. E obrigado, Pai, pois o Senhor tem nos dado livramento que às vezes nós não enxergamos, mas o Senhor nos livra do mal todo dia, o Senhor nos livra dos perigos, o Senhor nos dá a tua graça e a tua paz. Ó Deus, obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. É com o coração cheio de gratidão que eu faço essa oração, mas sem merecimento nenhum, Pai. Mas eu oro no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Aida? Esse foi o primeiro estudo nosso. Espero que vocês tenham se sentido acolhidos e abençoados. De quarta a domingo a gente vai estar postando nesse horário 7 e 7 da manhã. 7 e 7. O horário não foi escolhido à toa. Tá? 7 e 7 da manhã. De quarta a domingo a princípio, porque segunda e terça geralmente eu estou em Muriaé. E pretendo ter sempre alguém comigo. Mas se o dia que não tiver, faço sozinho, faço com a Ayla, né, Ayla? Com o Luiz. A gente vai estar aí, de quarta a domingo, estudando. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu feedback, deixa seu comentário, que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. E até amanhã, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.